Olá! Hoje a gente vai mergulhar em dois papéis que são, assim, essenciais para a saúde do nosso planeta. De um lado, a gente tem a auditoria ambiental, que funciona como um guardião, sempre tentando prevenir problemas. Do outro, a perícia ambiental, que é tipo um detetive, investigando quando algo já deu errado. Vamos entender como essas duas ferramentas, que parecem opostas, na verdade, se completam. A grande questão dos nossos tempos é essa, né? Como é que a gente continua crescendo, desenvolvendo cidades e indústrias sem acabar com os recursos que sustentam a nossa própria vida? Essa busca por um equilíbrio é o que move toda essa conversa sobre gestão ambiental. E para a gente não se perder, nosso papo vai seguir este caminho. Primeiro, a gente entende o tamanho do desafio. Depois, a gente olha para a solução, que é a gestão inteligente. Aí vamos focar na prevenção com a auditoria e na investigação com a perícia. E no final, a gente amarra tudo isso pensando no futuro. Beleza, então vamos lá. Antes de pular para soluções, é fundamental a gente ter uma noção clara do problema que estamos tentando resolver. O ponto de partida é que, por muito tempo, o nosso modelo de crescimento simplesmente não colocou o meio ambiente na conta. O resultado? Uma degradação que foi só aumentando e que nos forçou a criar mecanismos para controlar, analisar e, claro, corrigir esses impactos. E esses impactos não são nada abstratos, muito pelo contrário. A atividade industrial, quando não é bem gerenciada, afeta diretamente o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o solo onde a gente planta, e nem se fala no volume de resíduos, que é um desafio gigantesco por si só. Certo, diante de um problemão desses, a resposta não é parar tudo, mas sim gerenciar o desenvolvimento de um jeito, bom, mais inteligente e sustentável. E é aqui que entra a gestão ambiental. Ela não é só sobre ecologia, tá? É uma área que tenta equilibrar três pratos ao mesmo tempo: a economia, o bem-estar da sociedade e, claro, a saúde do meio ambiente. E para essa gestão não ser só uma boa intenção, existem ferramentas práticas. A mais conhecida é a série de normas ISO 14000. Pensa nela como um guia de boas práticas, um padrão mundial que ajuda as empresas a diminuir seus impactos de forma organizada e contínua. Agora sim, vamos conhecer a nossa primeira ferramenta-chave, o nosso guardião. A auditoria ambiental é a grande aliada na hora de prevenir problemas. Mas afinal, o que é uma auditoria? Imagina um pente fino, uma checagem super detalhada para ver se uma empresa está seguindo as regras do jogo ambiental, tanto as leis quanto as políticas que ela mesma se propôs a seguir. Essa analogia do check-up é simplesmente perfeita. Pensa comigo. Uma indústria decide, por conta própria, fazer uma auditoria. Os auditores vão lá e descobrem que um tanque antigo de produtos químicos tem risco de vazar. Com esse alerta, a empresa vai lá e troca o equipamento. Pronto, um desastre ambiental foi evitado. Isso é prevenção na sua forma mais pura. As principais características dela reforçam essa ideia. O foco é sempre em prevenir. Na maioria das vezes, é a própria empresa que busca a auditoria para se aprimorar. E ela pode ser feita tanto pela equipe de dentro quanto por especialistas de fora. O objetivo é sempre olhar para os processos e para a gestão. Ok, mas a gente sabe que a prevenção nem sempre funciona, né? E quando o dano já aconteceu? É nessa hora que entra em cena o nosso detetive, a perícia ambiental. Aqui a história é bem diferente da auditoria. A perícia já tem um caráter investigativo. Legal. O objetivo é muito claro: gerar provas técnicas para um processo na justiça, respondendo quem causou o dano, como e por quê. E a imagem do detetive é exata. Vamos voltar para aquela nossa indústria do exemplo. Imagina agora que ela não fez auditoria. O tanque velho finalmente vaza e contamina o rio. A justiça, então, chama um perito. Esse especialista vai até o local, coleta amostras, analisa documentos e, no final, elabora um laudo técnico que aponta a causa do vazamento e de quem é a responsabilidade. Essa é a prova que vai ser usada no processo. E esse processo todo é super metódico, viu? Começa com uma análise dos documentos do caso, depois tem a vistoria no local para coletar evidências, aí o perito responde às perguntas técnicas feitas pelo juiz ou pelas partes, e tudo isso culmina no laudo pericial, que é o documento final da investigação. Quando a gente coloca as duas lado a lado, as diferenças ficam gritantes. A auditoria age antes do problema. Ela é preventiva, na maior parte do tempo voluntária, e o foco dela é em melhorar os processos. Já a perícia entra em campo depois que o dano aconteceu. Ela é corretiva, muitas vezes obrigatória por lei, e o objetivo é investigar um fato, quase sempre dentro de um contexto judicial. Elas não são rivais, são complementares.
Então tá, a gente conheceu o guardião e o detetive. Mas no fim das contas, por que tudo isso importa tanto para o futuro? A resposta, olha, vai muito além de simplesmente cumprir a lei. O ponto-chave aqui é que a mentalidade está mudando. As empresas mais antenadas já perceberam que gestão ambiental não é um custo ou uma obrigação chata. Na verdade, é uma estratégia de negócio muito inteligente. E isso se traduz em benefícios bem concretos que dá para ver no caixa da empresa. Economizar recursos como água e energia significa reduzir custos. Ter uma boa imagem atrai mais clientes e os melhores talentos. A busca por soluções mais limpas acaba gerando inovação. E no fim do dia, a empresa se torna mais forte e mais competitiva. Essa citação resume tudo perfeitamente. Ser sustentável hoje em dia é ser inteligente do ponto de vista econômico e social. É o que garante que uma empresa não apenas sobreviva, mas que ela prospere no longo prazo. E é assim que a gente fecha o ciclo. Para alcançar aquele equilíbrio que falamos lá no começo, a gente precisa tanto do guardião, a auditoria, nos ajudando a prevenir, quanto do detetive, a perícia, agindo quando as coisas dão errado. Os dois são indispensáveis nessa jornada. Para terminar, fica aqui uma provocação. A gente viu as ferramentas que as empresas têm para fazer a parte delas. Mas será que a responsabilidade pela sustentabilidade acaba nos portões das fábricas? Ou será que é um compromisso que se estende a cada um de nós no nosso dia a dia? Uma boa questão para a gente continuar pensando.